a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus estejam sempre com cada um de vocês. Que essa graça, que essa paz esteja conosco e sobre cada um de nós, para nós vivermos cada dia desse retiro quaresmal. Queremos sempre acolher você que foi chegando, né, para viver essa segunda semana. Agradecer a você, porque se tem gente chegando, Frei, é porque tem gente compartilhando os vídeos. Exatamente. Compartilhando o link de acesso do grupo, e isso é muito importante, né? Com certeza. E é bom que você também seja um missionário, né? É verdade. Evangelize, avise as pessoas, comunique, mande o link. Esse material é disponibilizado pelo link, não é mesmo? Isso. Então nós precisamos enviar para que outros vejam. Ele não fica aberto no YouTube. Tem que acessar com o link que você envia. Então aproveite a oportunidade. Então é isso que o Frei disse. Apesar dos vídeos estarem públicos só para nós aqui no grupo Corações Ardentes, isso não impede você de pegar, né, o vídeo de cada dia e compartilhar. O senhor sabe, Frei, que teve em alguns outros momentos que pessoas criaram um grupo de amigos, e ele ali pegava aquele vídeo e mandava naquele grupo todos os dias. Então maravilha. aí, né, a evangelização vai acontecendo. Que bom! Você pode, né, usar desses vídeos para evangelizar da forma que você sentir a inspiração, tá bom? Estamos aqui então no grupo Corações Ardentes, com a graça de Deus, na segunda semana do nosso retiro quaresmal. E nessa semana o Frei vai desmembrar temas sobre o ano jubilar. Então, o tema central dessa semana é Ano Jubilar, um tempo de graça para reavivar em nós a esperança, né, Frei? E é um tema interessante, porque quanta gente sofre com a desesperança, verdade. Falta de sentido na vida, desânimo, cansaço. A intenção do Papa Francisco com esse ano santo, né, ano da esperança, é nos motivar a reacender em nosso coração essa chama do amor de Deus que se renova dia a dia. É uma chama que nos motiva, que nos impulsiona, que nos enche de esperança de dias melhores. Depois da pandemia, a gente sofreu tanto, Sim. né? A gente passou por tantas dificuldades, comunidades tiveram que ser reanimadas, motivadas. Algumas pastorais acabaram, alguns grupos deixaram de existir, pessoas perderam o sentido da caminhada. E nesse intuito, o Papa Francisco convoca esse ano santo para celebrarmos a esperança. Esperança na vida eterna, esperança que é o próprio Jesus, aquele que é a fonte de nossa esperança, mas também esperança de dias melhores, de mudança de vida. Então que você consiga vivenciar esse ano santo. Por isso, são incentivadas várias romarias, peregrinações, momentos de oração comunitária. As dioceses estão organizando isso. Nós veremos no tempo, certo? Sim. Não vou dar spoiler na minha própria pregação aqui, mas você pode ir acompanhando, tanto na sua comunidade, quanto através da internet, as inúmeras romarias que estão acontecendo no mundo todo nesse sentido. Por exemplo, romarias de religiosos para a Terra Santa, para Roma, romarias de policiais, militares, né, que foram para Roma, dos diáconos, dos presbíteros, né, e tantas outras instituições e organizações que estão peregrinando para Roma. Que Deus nos abençoe nesse ano. E você que não pode ir em Roma, tem outros meios para você alcançar a indulgência. Nós falaremos disso depois. Então, Frei, queria pedir para o senhor começar hoje, então, nessa segunda-feira,
quinto dia aqui do nosso Retiro Quaresmal, iniciar com o tema do jubileu, contando um pouquinho sobre a história dos jubileus, porque é importante a gente conhecer isso até para nós entendermos o que é que nós somos chamados a viver no jubileu. A gente precisa entender que o jubileu ele remonta ao Antigo Testamento. Não é algo nosso, não é invenção cristã católica. Remonta lá o livro do Levítico, lá na nossa Bíblia Sagrada, um dos livros do Pentateuco. Nós vemos que no livro do Levítico, a orientação que Deus havia feito para o povo, para Moisés, naquele contexto, é que de tempos em tempos o povo vivenciasse uma grande festa, uma grande celebração do perdão de Deus, né, da bondade de Deus, uma festa jubilar, celebrativa e ao mesmo tempo penitencial, para que aquilo que havia sido perdido com a história, perdido na memória do povo, fosse recuperado. Então, esse ano santo, esse tempo de graça, esse tempo de Kairos, que a gente fala que é o tempo da graça, era celebrado periodicamente pelo povo, a fim de reacender a chama do amor de Deus, da misericórdia, do perdão e também a celebração desse Deus bondoso. Por que se chama jubileu? Eles tinham um material que era feito de chifre de carneiro, parecia um berrante, só que era de chifre de carneiro, chamado iobel. Iobel era tocado no ano do jubileu. Eles chegavam até o santuário, onde estava a Arca da Aliança, ou onde era o santuário de Deus, o templo de Deus, tocavam esse iobel de tempos em tempos, a cada 100 anos ou a cada 50 anos, era 50 anos naquele contexto, né? E todo o povo sabia que a partir daquele dia viveria um momento de perdão. Perdão das dívidas, perdão dos erros cometidos, reconciliação familiar. Aquele que estava devendo dinheiro, devendo alguma coisa, podia recuperar e negociar, né, a sua dívida. Aquele que havia perdido terras, estava passando fome porque ficou sem terra para plantar, podia negociar as suas terras e reaver o seu local de trabalho. Então, era um ano de graças mesmo para aquele povo de Israel. Um recomeço, uma esperança de um recomeço. Exatamente. Olha que bonito. Esperança de mudança de vida. Até mesmo a terra, nesse período do jubileu, eles paravam de plantar e deixavam a terra descansando. Isso eles baseavam também, né, na tradição bíblica das 7 semanas, 7 dias, 7 anos. Né? Então, de tempos em tempos, eles acumulavam esse período e no ano do jubileu deixavam a terra descansar por um ano, né, ou até mais tempo, depende a época da história aí. Então, o jubileu tinha esse intuito, restaurar as pessoas e restaurar a relação dessas pessoas com Deus. E no cristianismo, como que isso acontecia e como que a nossa igreja vivenciou o jubileu? Nós ficamos por 1.300 anos sem jubileu no cristianismo. Nossa. O Papa Bonifácio VIII, no ano 1300, instaurou um ano jubilar, um tempo de jubileu, para que nós reavivássemos, né, essa chama da esperança, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Lembrando que sempre na história da humanidade a mudança de século causou problema. Do ano 100 do ano 1000 para o 1200, do 1200 para o 1300, do ano 99 para o 2000, sempre tivemos problemas, né? A história da humanidade sempre passou por crises nessas mudanças de século. As pessoas sempre se preocupavam com o fim dos tempos e tudo mais. Então o Papa Bonifácio VIII convoca esse ano do jubileu em 1300 para que o povo não tivesse medo do fim dos tempos, né? Para que o povo passasse de 1299 para 1300 tranquilamente, um ano de esperança, de motivação, um ano, né, onde se pudesse celebrar. Na sabedoria desse Papa, a coisa funcionou, né? Ele instaurou o jubileu do ano 1300, depois gostaram da ideia, 1350 o pessoal retomou o jubileu e começou a vivenciar intensamente esse momento, né, 1300, 1350. Aí passou a ser de 50 em 50 anos, 50. É isso? O que acontece? Tem gente que não chega a pegar 2 jubileus se a gente celebrar de 50 em 50. Uma pessoa talvez pode viver mais de 50 anos, mas tinha uns coitadinhos que não vivia. E naquela época, Idade Média, a gente sabe que era difícil chegar aos 80. As pessoas morriam com 40, 50 anos. Podia ser que alguém não vivesse nenhum jubileu.
E o que aconteceu? Nós tivemos uma outra mudança. O Papa Clemente VI, em 1342, modificou para 50 anos. Então, o Papa Bonifácio VIII colocou em 1300, o Clemente VI instaurou para 50 anos, 1342. Depois disso, Urbano VI também fez um ano jubilar, depois de 33 anos. E o Papa seguinte, Paulo II, fez a cada 25 anos. Então, os papas foram pensando, as pessoas precisam viver os anos jubilares, precisam fazer a experiência dessa misericórdia de Deus no ano jubilar, vamos diminuindo o tempo. Diminuíram até chegar a 25 anos. Então, a cada 25 anos, a igreja celebra um jubileu. Papa Paulo II, que instituiu essa determinação dos 25 anos, viveu em 1475. Então, já no comecinho dos anos jubilares, a gente já vê uma mudança e uma grande adequação nesse momento. O que é importante a gente ressaltar do jubileu? Ela tem um significado muito importante para nós hoje também. Porque o jubileu, embora na história da igreja sempre tenha esse teor de renovar as forças, para nós ele vem como um grande impulso para a gente viver bem o novo milênio. É o primeiro jubileu do novo milênio, não é? Olha, nós estamos vivendo o primeiro jubileu desse novo milênio. Nós estamos vivendo o primeiro jubileu do século. A gente está vivendo o primeiro jubileu dos novos tempos, pós-pandemia, pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra. Lógico, as guerras tiveram o ano 2000, que também foi ano jubilar. Mas hoje nós temos outra compreensão, pós-guerras, pós tantas mudanças no mundo, pós-Covid-19. É um jubileu importantíssimo para nós, esse que nós estamos celebrando. Tanto sofrimento que nós passamos nos últimos tempos, hoje nós estamos tentando reacender essa chama, esse vigor, essa vida nova. Então o jubileu ele ganha para nós um significado muito, mas muito especial. Muitos irmãos e irmãs celebraram mais ou menos o jubileu do ano 2000. Ele não foi tão potencializado, Eu era criança nessa época, mas eu lembro que foi falado do jubileu do ano 2000, mas não tinha tantos detalhes. Hoje nós estamos no jubileu 2025 com muitos detalhes, com as mídias sociais à nossa disposição. Hoje a gente tem acesso Hoje a nós muita temos informação. acesso, a tudo isso. Nós temos grandes oportunidades. Então você é chamado a vivenciar esse ano santo, esse ano jubileu, com muitas realizações em sua vida. Frei, mas sabe que apesar de termos tanto acesso, pode passar despercebido por nós tudo aquilo que o senhor está falando e tudo que nós vamos viver essa semana sobre o jubileu. Porque apesar de tanta informação que a gente tem, pode ser que muitas informações que nós vamos dar aqui, como essa história, acaba não chegando nas nossas casas e a gente precisa passar para os nossos filhos também, É importante aproveitar essa oportunidade, para a gente trabalhar com a família. Porque o que o Papa tem incentivado nesse jubileu 2025? Que nós vivamos a teoria do jubileu. Então tem o conteúdo do jubileu, mas ele está incentivando muito a prática do jubileu. O que o jubileu vai trazer para a sua vida prática? Então, por exemplo, nós veremos ao longo da semana, assista, todos os dias, vale a pena, Nós veremos ao longo da semana práticas de caridade, práticas espirituais, práticas que vão gerar para nós benefícios espirituais e materiais. Então, é isso que o Papa tem incentivado, aproveitar bastante os sinais. Olha que bonito isso, gente? A igreja está pedindo que nós aproveitemos, exploremos, no bom sentido da coisa, todos os sinais que vêm do jubileu. Os elementos, a água benta, a romaria, a caridade, a penitência, as orações comunitárias, a lécio divina, a peregrinação a algumas igrejas que nós veremos logo mais também quais são essas igrejas em nossa diocese, as orações como a Via Sacra, todos os elementos que para nós passavam tão desapercebidos, e esse ano o Papa disse, tudo isso dará indulgência para quem realizar. Ou seja, é o jubileu concreto, o jubileu que faz parte da nossa vida. A gente precisa aproveitar isso. Então que você consiga viver isso plenamente. Olha, se retiro quaresmal já é um tempo de graça, de bênção, de conversão, nesse ano jubilar, que é um tempo de graça,
e que vem para reavivar em nós a esperança, vai ser melhor ainda. O nosso retiro quaresmal, não só nosso, eu falo de uma forma geral, será muito mais frutuoso, porque um tempo desse, dentro de um outro tempo de muita graça, é uma bênção extraordinária. Por isso que nós resolvemos iniciar, praticamente o nosso retiro quaresmal desse ano, trazendo importantes informações, conteúdos, para que nós possamos, sabendo e aprendendo, para que nós possamos viver retiro quaresmal e ano jubilar. Pode esperar, porque nós vamos experimentar graças extraordinárias, né, Frei? Sim, e a dica que nós damos para você é pratique essas práticas, exercite essas práticas espirituais, porque a maior graça que você vai receber não é da quaresma feita aqui, necessariamente, mas a partir das orientações que nós fazemos, você alcançar as indulgências em todos os dias da quaresma. Você pode, dia a dia, lucrar indulgências para você, para os seus irmãos falecidos, a partir das atividades que nós vamos orientando aqui para vocês. E vivenciar plenamente esse retiro quaresmal cheio de indulgência. Olha que interessante, a Igreja permite-nos, nesse ano do jubileu, o Papa permite-nos alcançar até 2 indulgências por dia. Na tradição da Igreja não pode, é uma só por dia. Mas, por exemplo, durante esse ano, determinados dias do ano, você pode lucrar 2 indulgências de uma só vez. Então, vale a pena você conhecer bem para aproveitar bem o ano jubilar e receber as abundantes graças que este ano te concede. Ao longo dessa semana, nós vamos desmembrando todas essas informações, esses conteúdos que o Frei foi trazendo para nós nesse dia aqui no nosso Retiro Quaresmal sobre a história do jubileu, dos jubileus. Frei vai conduzir uma oração para nós agora e em seguida nós vamos concluir rezando a oração do jubileu Peregrinos de Esperança. Vamos silenciar o nosso coração. Se você achar importante, coloque-se em silêncio, em oração e pedindo a presença do Espírito Santo que ora em nós e fala em nós, peçamos que Ele nos ajude a rezar da melhor forma, como convém ao Senhor. Nós vos pedimos, ó Pai bondoso, Pai amado, que olheis para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso trabalho e nos conceda a graça de evangelizar, de anunciar a sua palavra da melhor forma, através de nossas ações concretas, mas também através de nossas palavras de fé, de esperança e de verdade. Arranque de nosso coração toda desesperança, desilusão, todo desgosto, desânimo e conceda-nos a graça de anunciarmos a esperança e o bem a todos os nossos irmãos e irmãs que precisam dessas mensagens de amor. Que eu possa ser, ao longo do meu dia, ao longo das minhas semanas, um homem e uma mulher de esperança, que anunciam o amor de Deus, a misericórdia e a bondade infinita do Senhor. Não permita-nos, ó Pai bondoso, que nós sejamos inférteis em nossa evangelização. Arranque de nosso coração o desânimo, o desgosto, a infortuna esperança, mas coloque em nosso coração o desejo de mostrar ao povo de Deus uma igreja viva, eficaz em sua evangelização, que realmente quer o bem do seu povo. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa empreitada, que o Espírito Santo nos conduza nessa caminhada e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos nós, homens e mulheres da esperança. Amém. Amém. E rezemos assim: Pai que estás no céu, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança,
o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito, na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que bonito, né, Frei, essa oração? Sim. E nos ajuda a crescer também no conhecimento da fé, não Sim. é? A oração, ela tem um sentido duplo. Ela pode nos ajudar a crescer tanto na espiritualidade, no contato com Deus, quanto no conhecimento e aprofundamento da nossa fé. Por isso eu sempre ressalto, olhe bem para a qualidade das suas orações. Elas precisam ter qualidade, saber o que pedir, saber o que falar a Deus a partir do conhecimento da fé. Para não ser uma oração vazia, oca, né? Sem sentido algum. E aqui no grupo Corações Ardentes nós vamos crescendo, nós vamos amadurecimento, né? Na nossa oração, na nossa intimidade com Deus. Nós preparamos também uma sugestão, né, de penitência para essa semana, né, Frei? Conta aí para nós qual que Olha, e essa vai ser um pouco difícil, hein? Mas a gente precisa conseguir. É um desafio. Se não for para vencer as próprias vontades na quaresma, nem faça penitência. Penitência tem sentido. E essa semana nós vamos priorizar momentos de silêncio. Eita, a coisa vai ficar difícil, hein? Priorize momentos de silêncio. Mas é importante. É muito fácil você ficar em silêncio quando está sozinho no carro dirigindo. Quero ver você priorizar momentos de silêncio quando estiver no meio do povo, quando estiver chegando na igreja, precisa sentar, rezar, meditar antes da missa, não ficar na porta fofocando. Então vamos aproveitar essa oportunidade para corrigir nossos vícios. Então, priorizar momentos de silêncio é a sugestão, né, de penitência para essa nossa segunda semana aqui no Retiro Quaresmal. Amanhã, terça-feira, o Frei vai falar critérios para lucrar indulgências no ano jubilar. Ele já foi falando alguma coisa sobre indulgências, mas a gente precisa saber quais são os critérios para que eu e você possamos lucrar todas as indulgências que esse ano jubilar nos concede. Que bom que nós estamos juntos e vamos caminhando aqui no grupo Corações Ardentes. Não esquece de curtir, compartilhar, né, lá o seu joinha, clica no sininho também, se inscreve no canal do YouTube da comunidade e clica no sininho. E amanhã, 4 horas da manhã, a partir das 4, você já tem um novo vídeo, né, para que nós possamos rezar amanhã. Bom, vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai ao Senhor suas orações e preces e levai aos irmãos tudo o que você tem de melhor em seu coração. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amém, que assim seja. Paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal, beijo tua ferida que curou a ferida do meu coração.